15, versículo 31. Glória a Deus. E depois você abre lá em Gálatas capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Gálatas capítulo 15, versículo 31. Diz assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Na versão NAA diz assim, ó: dia após dia morro. Amém? Amém. Então Paulo estava dizendo que morria dia após dia. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha. Todos acharam? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Se das mãos aqui à frente. Senhor Deus, tua palavra, Senhor, que foi lida, Senhor. Ó Deus, estamos aqui na brecha, Senhor. A tua igreja está ávida para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Ó Deus, estamos no culto de avivamento, no culto de libertação. Deus, somos apenas instrumentos nas tuas mãos. A palavra é sua, o poder é teu. Tudo aqui é teu, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai, mais uma vez nessa noite, Pai. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o capítulo 15, de 1 Coríntios, é o capítulo da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele vai defender, a ressurreição de Cristo para a igreja, vai notificar, sobre a ressurreição, fala sobre que todos, no versículo 51, eu gosto muito do versículo 51 a seguir, que Paulo vai dizer que ele vai revelar um mistério, Ele não diz que todos morreremos, já falei isso aqui uma vez. O ímpio diz que a única coisa certa é a morte, mas por crente, aleluia, a morte não é certa, porque a Bíblia não diz que todos morrerão. A Bíblia diz assim: eis que vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. A única certeza que nós temos é que todos serão transformados. Se Jesus voltar agora, eu e você não provaremos da morte. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, aqui no versículo 31, e o tema dessa noite é avivados para permanecermos livres. Nós entendemos que a libertação é um ato, João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação é um ato, mas permanecer avivados é um processo. Aleluia! Nós somos libertos e nós precisamos permanecer. Então existe um processo, irmãos, porque a permanência é um processo, e todos nós precisamos, irmãos, permanecer para não voltar ao pecado. Aleluia. Para não voltar ao velho homem. Todo dia nós somos tentados a voltar a retroceder às velhas atitudes. Quem não é tentado? Aleluia! Porque um dia nós fomos libertos, um dia eu larguei a bebida. Quem pode dar glória ao Senhor? Você lembra aí o que você largou? Um dia Deus me libertou da bebida.
e não retornar às velhas práticas. Nós precisamos nos manter, irmão, para não voltar, né, para as antigas prisões, para voltar a negociar aquilo que é inegociável. Quantos irmãos, eu estava, né, falando com a minha esposa ontem, como os crentes têm retornado às velhas práticas. Aquilo que era abominável agora não é mais abominável. Cheguei ao cúmulo de ouvir, irmãos, o pastor dizendo que em determinada igreja no sul tem um trabalho forte de homens e na igreja tem um fumódromo, um lugar para os homens fumar. Porque fumar com equilíbrio não tem nada a ver. Então, ao ponto que nós chegamos e já estão começando a discutir se pode beber ou não. Aí um determinado pastor famoso, esposo de uma cantora famosa, ele diz: depende com quem, depende como e depende aonde. Ou seja, beber com equilíbrio agora pode. Então aquilo que, né, foi alvo de libertação, foi alvo de choro, foi alvo de Jesus na cruz do Calvário morrer por nós, para nos libertar. A Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Aleluia. Colocou os nossos pés sobre uma rocha e nos deu um novo cântico. Aleluia. Eu não posso voltar aos velhos cânticos. Oh, meu Deus. Eu não posso voltar aos velhos discursos, irmãos. O que era pecado permanece pecado até hoje. Não, mas nós temos que nos contextualizar. Não, irmão. Uma vez libertos para sempre. Não tenho casados para sempre? Por que não pode ter os libertos para sempre? Quem foi liberto pelo sangue do Senhor? Então hoje nós vivemos uma época difícil, irmãos. Natal está chegando. Aquilo que era abominável, né? As idolatrias agora parece que não é mais pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos vigiar muito, irmão. Nós não podemos entrar nesse ritmo do mundo, nesse ritmo desenfreado, porque a Bíblia vai falar sobre concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? É um desejo, irmãos. É um desejo, né, insaciável. É um desejo, né, exagerado. E nós temos visto isso, até crentes com concupiscência dos olhos. Não, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso. Isso é concupiscência dos olhos. Soberba da vida, quase que não sai. Mas é pecado, irmãos. E nós, como servos do Senhor, não podemos voltar, não podemos retroceder. A Bíblia vai falar lá em Hebreus 10:38, né, que nós não fomos chamados para retroceder. Nós não fomos chamados para voltar às velhas práticas. Então não cabe nem discussão, não cabe nem debate, irmãos. Não, nós precisamos abrir, que o mundo mudou. Estamos no outro contexto, mas a Bíblia está no mesmo contexto. Aleluia. A Bíblia não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós não podemos negociar. Então nós entendemos que todo avivamento gera oposição do inferno, irmão. Todo avivamento gera oposição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Neemias 4:14 vai dizer: não temas, pelejai pelos vossos irmãos. Então Deus tem nos chamado para a sua igreja. Nós precisamos pelejar pela nossa família. Nós precisamos lutar pela igreja. Precisamos lutar pela doutrina. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, a Bíblia vai dizer, né, que os filisteus foram diante de Israel, e a Bíblia vai dizer que só Samar se posicionou no meio do campo de lentilha. A Bíblia diz que todos fugiram, mas Samar estava ali defendendo o seu campo de lentilha. Nós precisamos defender a doutrina, nós precisamos defender a fé, nós precisamos defender os princípios da Bíblia. Ah, pastor, mas eu estou sozinho, mas você é sozinho com Deus e a maioria. Quem pode adorar o nome do Senhor? Então nós precisamos defender a igreja, defender o pastor, defender o ministério, defender a fé, defender princípios, defender. Deus precisa de apologistas do século 21, irmão.
que se posicionam antes na oração, né, Diácono Mário? Deus assim revelou um mistério. E nós precisamos de homens que se posicionem, irmãos. Mulheres que se posicionem, jovens que se posicionem. Sabe por quê? Porque o mundo se posiciona. A mentira se posiciona. Tem gente aí no pecado e fala, eu faço mesmo. Eu não gosto, eu não sei o que, comigo é assim, e o crente fica todo time. Não, levanta a bandeira do Evangelho, levanta a bandeira da fé, levanta a bandeira da doutrina do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor? Então Neemias, irmão, estava numa guerra, irmão. Se levantou lá, Sambalate, Tobias, né? Se levanta. Então, aonde acende o fogo, né? Satanás também acende a guerra. Tu acende o fogo, irmão, tem guerra, tem luta, tem batalhas espirituais. Mas quando Satanás dobra a aposta, o Senhor aumenta o fogo, aumenta a graça. Quem está me entendendo, levante as mãos aqui. Levanta poder, levanta unção, levanta graça. Não temeis o inimigo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus é o Deus da guerra, já foi falado aqui. Deus é o Deus da guerra, e onde tem guerra do inimigo, Ele aumenta o fogo, Ele aumenta a graça, Ele se manifesta. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra forte, irmãos. Paulo vai dizer para a igreja: estai, diga estai. Essa palavra estai, ele vai dizer estai, pois firme. Estai e firme é a mesma palavra no grego. Essa palavra eu notei aqui é esteco, ou seja, ficar firme. Estai é ficar firme. Então é como se ele estivesse fazendo uma redundância. Estai firme. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que nós precisamos estar firme. E estar firme é perseverar, é persistir, é manter a sua posição. O crente, ele precisa estar firme. Ele precisa estar posicionado, ele precisa estar enraizado, ele precisa estar, irmão, plantado. Quem pode adorar o nome do Senhor? O crente, ele precisa ter um pastor, ele precisa ter uma igreja, ele precisa ter um princípio, ele tem que estar firme, não pode ter dúvida. Aleluia. Então nós precisamos estar firmes, precisamos perseverar, precisamos persistir, manter nossa posição. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer o tempo todo, né, que nós precisamos ser encorajados. Esse ano foi o ano do encorajamento. Efésios capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor vai dizer para nós, esse texto fala sobre a armadura. Então vai dizer assim: portanto, tomai toda, diga toda, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Diga, fala para o teu irmão, firme. Fala para o seu irmão, vê se ele vai balançar, vê se ele está firme. Isso, sacode ele, vê se ele está. Não, sacode mesmo, até irritar ele, vai. Vê se ele está firme aí. Você está todo. Vê se ele está firme, irmão. Glória. Nós temos que estar firme, irmão. Aleluia. Porque Satanás está lançando as suas mentiras aí, ó. Você abre a televisão, não é mentira. E às vezes é homens sábios, pastores sábios, mestres. Você fica assim: meu Deus, eu estou errado. Sim ou não? Pessoas falando aí heresias, irmão. Se você não estiver firme, posicionado, não. Isso aí é engano de Satanás. Nós conhecemos, podemos fazer uma lista de grandes homens de Deus que viraram hereges. São hereges hoje. Homens que são expulsos até de convenções, irmãos. Se tornaram hereges. Através dessa teologia. Uma teologia liberal. Que agora a Bíblia não é mais a palavra absoluta. A Bíblia agora é
relativa, depende. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém algumas coisas de Deus. Olha só, irmãos. Então nós precisamos estar avivados para permanecermos livres. Mas antes de sermos livres, nós temos que estar firmados na palavra. Um crente firmado, ele vai permanecer livre, irmão. Livre das heresias, livre do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai nos encorajar, né? Vai encorajar a igreja. Estai, pois, firmes. Firmes aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Aleluia, ou seja, o Senhor nos tirou do domínio do pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado, mas a Bíblia vai dizer lá em Efésios, né, em Romanos 6,14, que nós fomos livres do domínio do pecado. Quem pode dizer amém? Amém. Deixa eu ver, é isso mesmo, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Meu Deus, quem pode dar um glória a Deus? Eu vou falar com toda a minha convicção plantado aqui nesse altar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Senhor não nos livrou da presença do pecado. O pecado tão de perto nos rodeia. Ele bate a porta. Cabe a mim e você resistir a ele. Está lá em Gênesis 4:4. Mas do domínio, sim. Eu posso dizer não. Eu posso resistir. Eu posso tentar arrependido, Satanás. Eu posso consagrar a minha vida. Aleluia. Aleluia. E quando o crente, irmãos, ainda deixa o pecado dominar, mas o Senhor disse, ó, estás pois firme da liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, o Senhor nos libertou do domínio, repita comigo, do domínio e da condenação do pecado. Mas um dia, ô glória, fecha meus olhos, levante as tuas mãos. Um dia Ele nos libertará da presença do pecado. Livrará da presença do pecado. Hoje é uma batalha espiritual, irmãos. Tem gente que caiu hoje em pecado, mas tem gente também que já se arrependeu, está de pé. Louvado seja Deus. Mas pode ser que a gente caiu e continuou prostrado no pecado. Por isso que é importante, irmãos, nós permanecermos em Cristo. O livro de Efésios, se você abrir o livro de Efésios e ler, depois você marca lá quantas vezes o apóstolo Paulo vai escrever em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós estamos em Cristo. Ai de nós se sairmos de Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus falou: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. O mistério do crente é estar em Cristo, porque eu não tenho força no meu braço para resistir o pecado, mas quando eu estou em Cristo, quem pode levantar as mãos? Crente que não está em Cristo, irmãos, ele é derrotado, ele é vencido pelo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos libertou do domínio e da condenação do pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado, diga assim, porque o pecado, bate no peito, não terá domínio sobre a minha vida. Oh, quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia, Jesus. O livro de Romanos também vai dizer, aleluia, que nós agora andamos o quê? Em novidade de vida. Por isso, a importância do batismo, irmã Débora. Romanos capítulo 4. Quem já leu o livro de Romanos, irmão? Quer conhecer tudo sobre o pecado, vencer o pecado? Leia Romanos. Você vai entender tudo sobre o pecado.
Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Por isso, o simbolismo do pecado, Débora vai se batizar domingo. O simbolismo do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Débora morreu. Domingo ela vai ser sepultada e vai ressuscitar. Esse é o símbolo. Morremos para o mundo. Quando eu disse sim para Jesus aqui no altar, eu disse pelo menos 3 nãos. Quantos nãos? 3. Não para o meu eu, não para o diabo e não para o mundo. Então meu sim implica em 3 não. Diabo, não. Pecado, não. Mundo, não. Jesus, sim. Glória. Oração, sim. Louvor, sim. Adorar Jesus, sim. Estar no culto, sim. Estar na EBD, sim. Glória. Aleluia. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também o que? Andemos nós também em novidade de vida. Diga, vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova, e as coisas velhas, e o palavrão, e a mentira, e o adultério, e a pornografia, e a sensualidade, e a lascívia, e a prostituição, passou. E eis que tudo se fez novo. Oh glória! Novo pensar, novo agir, novo sentir. É por isso que as pessoas te olham depois que você se converte e falam: meu Deus, Reginaldo, fulano está diferente. E quando não tem diferença nenhuma, irmãos? Será que houve conversão? Se converteu, e aí? Não mudou nada não. Só estou na igreja, dando glória a Deus, aleluia. Mas não, continuo, não mudou nada. É esse evangelho que estão pregando aí, um evangelho sem transformação, sem metamorfose, irmãos. Entra largado e continua largado, nunca muda para borboleta. Não tem mudança, não tem transformação. O evangelho transforma o pecador, irmão. Mas para o evangelho transformar o pecador, tem que ter cruz. Aleluia. Tem que ter renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18, capítulo 6. Que libertados do pecado foste feito servos da justiça. Olha o versículo 6 do capítulo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Aleluia. Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aleluia. Ou seja, anulado, abirrocado, a fim de que sirvamos não mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado o pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o corpo que te dominava, pelo pecado é desfeito. O desejo pelo pecado é desfeito, anulado. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo agora não é mais instrumento do pecado, mas o nosso corpo é instrumento da santidade de Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor? O nosso corpo não é instrumento de lascívia, meu irmão. O nosso corpo não é mais instrumento de sensualidade, não. As pessoas olham para uma serva do Senhor, olham para o servo do Senhor, não vê silhueta de corpo, não vê perna, não vê coxa, não. Ele tem que ver a presença do Senhor. Não é mais instrumento de pecado. É espírito, alma e corpo. Sejam conservados plenamente irrepreensível. Para quê? Para o dia do Senhor. Quem pode adorar o nome do Senhor? Por isso que a Bíblia diz, 1 João capítulo 3, versículo 2, que um dia nós seremos como o Senhor, assim como Ele é, nós seremos e o veremos.
E quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo. Eu não me santifico por causa do ministério, você não santifica por causa do pastor, não. Nós nos santificamos para o arrebatamento. Aleluia. Jesus veio buscar uma noiva pura, uma noiva santa. Quem pode adorar o nome do Senhor? É noite de libertação, levante as mãos. É noite de libertação, de avivamento. Seja livre, permanecer livre do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor? Glória. Diga, nos libertou. Nos libertou. Aleluia. Aí se perguntar você, vai falar libertou de quê? Domínio do pecado, da condenação do pecado. E se nós abrirmos em Gálatas, né? Nas obras da carne, nós vamos ver tudo que o Senhor nos libertou. Irmão, nós estávamos na van conversando e a gente estava falando sobre salvação, né? Perder a salvação. Eu falei, não, eu estou salvo, eu não vou perder a salvação, eu estou salvo. Mas se nós lermos as obras da carne, irmão, coisinhas tão simples tiram as pessoas do céu. Ira, porfia, mentira. Ah, mas meu coração está em Cristo, mas você está praticando essas obras aqui? Vamos ler. Aí no final diz assim: quem pratica tais coisas, de coisas semelhantes, não entrará no reino dos céus, irmãos. A pessoa mente, né? Aquele ditado, mente que nem sente, né? Mente no trabalho, mente para a mãe, mente, não vai entrar no reino dos céus. Pode adorar, pode fazer o que for, irmão. Segundo a Bíblia, não entra. Se pratica mentira, não entra. Porfia, cria inimizade entre irmãos, não entra. São coisas simples, irmão. Lascívia, promover sensualidade. Pessoas que fazem os outros pecarem. A vaidade é tão grande que promove pecado de prostituição. Não vai entrar no céu. Por isso, irmãos, que principalmente os esposos têm que averiguar as esposas. As esposas averiguar o esposo. Essa roupa aí está provocando. Está provocando lascívia. Quem te vê vai olhar para o teu corpo. É pecado. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 19. É culto de libertação. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Então a primeira classe aqui é pecado contra, né? Pecado externo do corpo. São pecados externos: prostituição, lascívia, impureza. Aí entra aqui, ó, idolatria, outra classe, feitiçaria, inimizade. Ó, inimizade, irmão, não entra no céu. Porfias, emulações, pessoas dissimuladas, iras, peleja, pessoa briguenta, dissensões, só vive confusão, heresias, inveja. Olha só, irmão, inveja é muito simples, ninguém vê, sim ou não? Tem pessoa que é invejosa, é incubada, ninguém sabe, mas é invejosa, irmão. Hoje é culto de libertação. E tudo que nós estamos lendo aqui serve para o pregador, serve para o ministério, serve para todos nós. Ninguém está isento, irmão. Todos nós somos seres humanos, somos falhos. Até eu posso estar em algum desses pecados, porque eu não sou Superman. Imagina, irmão, pregar e ficar fora por causa de inveja. Pregar e ficar fora por causa de glutonaria, comer doce demais. Glutonaria, não tem controle, domínio próprio sobre a comida. Imagina, irmão, servo do Senhor, mas é glutão. Segundo a Bíblia, vai ficar fora. Olha que coisa, irmão. São coisas simples ou não? São simples ou não? Muito simples. Fácil de cair e permanecer. Glutonaria e coisas semelhantes a esta. Porque se você fazer uma divisão entre pecado original foi um só: o orgulho.
O orgulho de Lúcifer, o orgulho lá que ele plantou no coração de Eva e de Adão, o orgulho é a raiz, irmão. Através do orgulho vem todos os outros pecados. Se todo mundo fosse rico, todo mundo fosse bonito, todo mundo fosse da mesma altura, se todo mundo tivesse a mesma casa, não teria orgulho, porque não tem comparação. Sim ou não? Imagina todos com o mesmo dinheiro, todos com a mesma beleza, tudo igual. Não teria orgulho. Mas por que tem orgulho? Um é mais bonito que o outro. Eu sou mais bonito que o Tiago. Aí ele fica tirando se ele compartilha. Aí já tivesse que ter orgulho. Não, porque eu estou brincando, está barrado, em nome de Jesus. Mas um tem mais dinheiro do que o outro. Um tem uma casa mais bonita. Sim ou não, igreja? Tem uma casa melhor. O que o Satanás falou para ela? Vocês serão semelhantes a ele. Comparou. Criou o orgulho. No céu, o anjo de luz, eu subirei, eu me elevarei, eu serei como ele. Orgulho. Então o pecado original é um só, mas a lista de pecados atuais é interminável. Não teria como colocar aqui os pecados e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, isso aqui é para arrepiar, irmãos, não herdarão o reino de Deus. É brigão. Ou se liberta, ou vai ficar de fora. Não consegue se libertar de certas coisas, certas roupas indecentes. Ou se liberta, ou vai ficar fora. Tem inveja, ou se liberta, ou vai ficar fora. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela não é só um versículo bíblico. Não é só aceitar Jesus como Salvador e será salvo. Isso é só o início. É um ato. Mas se manter é um processo. Avivados para permanecer livre. Eu fui salvo. Repita comigo. Eu fui salvo. Eu estou salvo. E eu preciso me manter salvo. Até aquele grande dia. Então, quando nós finalizarmos, ele nos libertou. Aí agora Paulo vai dizer: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, não volte para a prisão que você foi liberto. Então, o avivamento, eu anotei aqui, é o reencontro com a liberdade que Cristo nos comprou. Aleluia, é um homem, arrependido, liberto e se mantendo avivado para não voltar por cárcere, que ele foi aprisionado. Uma vez liberto, irmão, se mantém liberto. Uma vez que o Senhor já nos tirou do presídio, já nos arrancou das nossas cadeias espirituais, vamos nos manter libertos. Quem pode adorar o nome do Senhor? Restaurados, arrependidos. Aleluia. É como se um prisioneiro saísse, levantou, saiu, respirou o ar livre e se mantém livre para nunca mais voltar para a cela. Imagina, irmão, alguém que ficou preso muitos anos, saiu, viu a liberdade. O pastor Edson uma vez comentou que quando ele foi, saiu da determinado presídio, passou pela ponte de Niterói, ficou contemplando, imagina contemplando a ponte de Niterói, o mar. É querer voltar, irmãos? Agora imagine isso no mundo espiritual. Fomos libertos, irmãos. Se eu fechar os olhos, passa um filme aqui das coisas erradas que eu fazia. Eu vou querer voltar para aquele lixo? Louvado seja o nome. Quem pode adorar o nome do Senhor? Glória. Então Paulo vai dizer: não torneis a meter-vos, ou seja, manter-se, debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Enquanto nós estivermos avivados, nós estaremos protegidos. Aleluia.
Eu costumo dizer que o avivamento é como uma muralha de fogo em volta do crente. Enquanto nós estivermos acesos, irmãos, enquanto nós estivermos cheios do Espírito Santo, enquanto nós estivermos, irmãos, aleluia, alegre com Jesus, eu tenho que dormir alegre e acordar alegre. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo numa prisão, escrevendo a carta aos Filipenses, carta cujo tema é a carta da alegria. E ele está dizendo: regozijei-vos, regozijei-vos, outra vez vos digo, regozijei-vos no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser avivado é ser reacendido pelo Espírito. Eu não posso deixar esse Espírito se apagar em mim, irmãos. Eu não posso, eu preciso permanecer nessa liberdade. Eu preciso continuar firme na presença do Senhor. Porque um dia o Senhor me libertou. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 17: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que o Senhor manda reportar, irmãos? Há mais de 4.000 anos atrás, lembrai-vos da mulher de Ló. Se nós relembrarmos do que aconteceu lá, Abraão estava orando: Senhor, se tiver 50 justos, não, por causa dos 50 eu não vou destruir. 40, por causa dos 40 eu não vou destruir. 30, por causa dos 30 eu não vou destruir. 20, por causa dos 20 eu não vou destruir. 10, por causa dos 10 eu não vou destruir. Irmão, não tinha nem 10 justos lá. Não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra. Imagina isso, irmão. Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, no final daquela parábola do juiz iníquo: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Os dias estão tão difíceis, irmão, de apostasia espiritual. Será que o Senhor vai encontrar alguém para salvar? Você já imaginou isso? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia! Lembrai-vos da mulher de Ló, porque os genros debocharam do anjo. Os anjos pegaram pelas mãos, irmãos, de Ló, das suas filhas, 2 filhas e sua esposa. Ou seja, Ló, sua esposa e 2 filhas. Quantos foram salvos ali? 4. Só que a mulher de Ló olhou para trás. Saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Estava presa em Sodoma. E aí olhou para trás. Segundo arqueólogo, irmão, até hoje ainda tem lá uma montanha, lá alguma coisa de sal que reporta lá a mulher de Ló. Isso foi real e verídico. Arqueólogos comprovaram. Então, que é o conselho? Não olha para trás. Não olha para o mundo que já foi liberto. Não retroceda. Aleluia. Por isso que quando se converte, irmão, tem que jogar garrafa de cachaça fora, garrafa bonita de uísque joga fora, shortinho queima, roupa indecente queima. Por quê? Porque eu não posso olhar para trás. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Lembrai-vos da mulher de Ló. Paulo vai dizer que ele morria todo dia, irmão. Todo dia nós precisamos morrer para esse mundo. Todo dia nós precisamos morrer. Nós precisamos entregar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui louvando ao Senhor. E eu quero te convidar, se tem alguém aqui nessa noite, louvado